Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vamos começar então a aula. O que está planejado para hoje é continuar a aula passada, né, onde a gente começou a discutir o oscilador harmônico quântico, né? Só para resumir o que a gente viu na aula passada, basicamente, a gente, dado o potencial, tentou resolver a equação de Schrödinger para o oscilador harmônico, né? Para fazer isso, a gente usou uma solução tentativa, né, onde ela era com paridade definida, obviamente, porque o potencial é simétrico em torno da origem, né? Onde a tentativa de solução era um produto de uma função gaussiana, né, que vai a zero para mais ou menos infinito, quando a variável u que nós construímos, né, vai para mais ou menos infinito. E no intermediário, né, além dessa parte assintótica, a gente tinha uma função hu que tinha que ser determinada. A gente mostrou que essa hu de u correspondia à solução de uma equação diferencial, que é a equação diferencial de Hermite, né? A gente resolveu a equação diferencial de Hermite usando série de potências, a série de potências para HU par e HU ímpar. A gente mostrou, olhando a solução assintótica dessa série de potências, que mostrou que ela é divergente, né? E a solução para retirar essa divergência é truncar a série de potências para a função H em alguma ordem. A gente chamou truncar em N grande, né? Ou seja, vou truncar a série, não tomo a série até infinito, vou tomar até a ordem N. Quando a gente faz essa truncagem, automaticamente a gente obtém relações de recorrência entre os coeficientes, né? E o mais importante, advindo lá das relações de recorrência, é que a variável epsilon, que a gente era proporcional à energia, no nosso caso, né? Os valores da energia estavam vinculados tanto para séries pares quanto para séries ímpares, para H, né? Lembrando que quando a gente trunca a série, a H de U deixa de ser uma função contínua, né? E uma função que obedece à equação de Hermite, mas vira um polinômio de ordem 2n ou 2n mais 1, né? Então, quando a gente trunca a função H de U, eles viram polinômios, né? A gente chama de polinômios de Hermite. A gente viu que quando a gente trunca, então, as séries pares e as séries ímpares, existe um vínculo para a energia do sistema, da partícula, né, sujeita ao potencial do oscilador harmônico, que é esta daqui, a gente mostrou explicitamente na aula passada, né? Para séries pares, a variável epsilon, que basicamente é a energia menos 2 sobre H cortado, né? Tem que obedecer a esta relação, 4n mais 1, onde n é onde a gente truncou a série, né? Onde n pode ser 0, 1, 2, 3, assim por diante, né? E para as séries ímpares também, a gente tem essa condição, que vem das relações de recorrência dos coeficientes da série, né? 4n mais 3. De qualquer forma, vocês vejam que uma imposição da truncagem da série é que os epsilons eles são ímpares, independente do valor de n, né? 4n mais 1, que é ímpar, e 4n mais 3, que também é ímpar. Então, eu posso combinar essas duas condições para séries pares e ímpares, dizendo que ímpar epsilon, que é proporcional à energia, né? É 2n mais 1, começando com n em 0, né? 1, 2, 3 inteiros, né? Com isso, a gente cobre todos os números que estão nas duas condições separadas, a gente consegue escrever em uma única relação para a epsilon, ou para a energia. Essa relação vai nos dar imediatamente a quantização da energia da partícula do oscilador harmônico, do ponto de vista quântico. Então, a partícula que está confinada dentro do oscilador, porque realmente, em clássica já é assim, né? A partícula sujeita a um potencial que é o potencial elástico, né? O quadrático na posição, ele só pode se movimentar entre as amplitudes, né? Em torno da origem, que é o ponto de equilíbrio estável, mas ela tem dois pontos de retorno que correspondem às amplitudes, né? Distâncias simétricas em torno da origem, né? Então aqui, o fato de eu estar de novo com partícula confinada, né? No caso do oscilador harmônico, eu vou ter quantização da energia também. Isso já aconteceu no poço finito, no poço infinito, toda vez que a gente tem partícula confinada em regiões espaciais, a gente tem automaticamente quantização, né? As condições de contorno vão levar a que a energia seja quantizada, né? Então, se essa é a condição para a variável que a gente construiu na aula passada, epsilon, que proporciona a energia, eu vou reconstruir as energias como sendo H cortado ômega epsilon dividido por 2, onde a epsilon é 2n mais 1. Quando eu faço isso, né? Quando eu faço isso, a gente vê que os níveis de energia, né, são n mais 1 meio H cortado ômega, né?
E o nível fundamental, que é 1,5 H-cortador, com o N começa em 0, a gente já tinha mostrado o nível do estado fundamental do oscilador harmônico, nós já tínhamos mostrado só usando o princípio de incerteza de Heisenberg, né? A energia média mínima, a gente já sabia que era 1,5 de H cortado ômega, um valor finito, né? Lembrando que no oscilador clássico ele pode admitir energia zero, né? Se a partícula apresentar no repouso na origem, ele vai ter EMEC zero. Né? Bom, quantização dada, as estruturas de níveis de energia é proporcional, né, ao número quântico n, que são inteiros, né, que é só uma representação gráfica dos níveis de energia, né, o potencial quadrático e os níveis de energia correspondentes, começando desde o mínimo, que é o E0. É claro que aqui eu tenho, de novo, aqui no caso, como no potencial infinito, né, posto infinito, no oscilador harmônico, como não tem teto, né, o valor máximo do potencial, a gente vai ter um número infinito de energias discretas, né? Todas elas com essa estrutura aqui. Tá? Uma coisa importante aqui do oscilador harmônico, que se eu for comparar qual é que é a distância entre um nível de energia e outro, tá? Da forma que está construída aqui os níveis de energia, né, que é n mais 1,5, você consegue fazer conta bem rápida, tá? Que a distância entre dois níveis quaisquer que são adjacentes aqui, né, é sempre o mesmo valor. Tá? A diferença entre os níveis de energia é uniforme, aqui no caso do oscilador harmônico, no H cortado sobre H cortado ômega, né? Exatamente dessa expressão, né? Por exemplo, quando tu calcula EN mais 1 e o nível EN, tu faz a diferença desses dois caras, tu vês que vai ver que só sobra H cortado, né? Como resultado dos níveis. Então, no caso quântico aqui, os níveis de energia são equidistantes. Lembrando que no poço, né, no poço finito e no infinito, não. O poço infinito aumentava, né, com n ao quadrado, né, e no caso do poço finito, claro, tinha a estrutura advindo das equações transcendentais que a gente tinha que resolver, mas a gente demonstrou numericamente na aula passada, em geral não são simétricos, né, a distância entre um nível e outro é bem diferente, não são uniformes. Então, essa é uma particularidade do oscilador harmônico, né? A diferença entre os níveis é igual, valendo H cortado ômega. Inclusive, esse fato, né, de quantizar os níveis em valores de H cortado ômega foi no início do semestre já proposta lá pelo Planck, né? O Planck usou na quantização dos osciladores que modelavam o átomo das paredes do corpo negro, né? Que ele estava modelando como radiação em equilíbrio térmico com as paredes, onde ele está modelando as paredes por átomos que oscilam, né, como osciladores harmônicos. Né. Basicamente, a gente obtém aqui, do ponto de vista formal, na mecânica quântica ondulatória de Schrödinger, né, a proposta original do Planck. Né. Realmente, os níveis de energia estão igualmente espaçados e têm tamanho H cortado ômega ou HNi. Né. Se vocês transformarem isso em termos de frequência, Ni, isso é HNi. Tem um mínimo, como a gente comentado ali, de novo, aqui no caso do oscilador harmônico, a gente de novo vai ter uma energia de ponto zero, temos energia mínima para o oscilador, que é H cortado ômega sobre 2. Né? Isso corresponde ao número quântico n igual a zero aqui, nos níveis de energia. Que corresponde ao estado fundamental. Né? Bom, sabidos os níveis de energia, a estrutura, as autofunções, né? Ou seja, quais são as funções de onda para cada um desses níveis de energia, a gente já tinha esquematizado as formas, né, funcionais na aula passada. Já de antemão a gente já sabia que tinha que ser funções, as autofunções do oscilador harmônico teriam que ser funções com paridade definida, né, porque o potencial é simétrico em torno da origem, a gente já viu que corresponde a paridades para as autofunções. Né. A gente já sabia que isso está acontecendo, principalmente no caso 1B, que é o nosso caso. Isso significa também, comparando com o caso do oscilador, com o caso do poço finito, do infinito, né, a gente mostrou também que para esses casos unidimensionais, partículas confinadas, além das autofunções ter paridade definida, uma outra coisa que acontece é que a gente não tem degenerescência como no caso da partícula completamente livre. Né? Ou seja, para cada valor de n, ou seja, para cada valor de energia, a gente só tem uma autofunção correspondente. Então, aqui as autofunções são não degeneradas de novo, no caso do oscilador harmônico também. Né? Isso sempre acontece para sistemas onde temos partículas presas, né?
em regiões espaciais definidas. Né? O que vai acontecer isso? Paridade e a questão da não degenerescência dos níveis. Né? Para cada nível só tem uma única função de onda, né? Uma única autofunção. Lembrando que a gente tinha construído as funções dessa maneira, né? A nossa função tentativa, né? A função de onda tentativa tinha essa cara, né? Tinha o termo gaussiano que garantia que ia a zero, né? A função de onda para x muito grande, lembrando que u é proporcional a x, né? Então u grande corresponde a x grande, né? Devido ao fato que a gente tem que impor que a função de onda seja de quadrado integrável, né? Que a gente consiga normalizar ela. E claro, as Hs de Us, que agora são polinômios, né? Os polinômios de Hermite de ordem n, são resultado da truncagem da série para a gente ter de novo uma função de onda quadrado integrável. Os polinômios de Hermite, todos eles obedecem à equação de Hermite original, né? Claro, com epsilon igual a, n, a 2n mais 2, a 2n mais 1, que é a condição geral que eu mostrei para vocês para obter os níveis de energia. A gente mostrou qual é a estrutura, derivamos na aula passada a equação de Hermite, né? E começamos a resolver em série, né? Então, aí, quando a gente for resolver a equação de Hermite, a gente supôs que o H de U podia ser escrito em série de potências que foram truncadas, né? A gente construiu as séries pares, né? Ou seja, de m igual a 0 até n. Então, eu trunquei em n, né? N termos, né? Com coeficientes CMs, né? E as potências sempre pares. Então, as Hs de U pares têm esta cara, são polinômios de ordem par, né? E para os ímpares também, né? A gente tem polinômio de ordem ímpar. Então, a gente truncou a série de potências em nzão, né? Então, nzão é o ponto final do polinômio, né? Então, começa com um polinômio de ordem U na 0, depois U na 2, 4, 6, no caso das pares, e aqui embaixo 1, 3, 5, etc. Para a potência em U, né? Então, aqui é a cara explícita da série de potências. Como a equação de Hermite ela é homogênea, tem um zero aqui no lado direito, né? A normalização para as funções ou os polinômios h de n, a gente tem liberdade de escolher, porque eu posso escolher normalizações distintas, não vai haver problema. Mesmo trocando normalização, como eu tenho zero na direita, eu sempre posso dividir ambos os lados pela nova normalização e assim por diante. Então, o fato que a equação de Hermite é homogênea, a normalização explícita dos polinômios podem ser arbitrários. Né? Por convenção, né, a gente constrói os coeficientes aqui de tal maneira que a normalização seja tal que para a ordem n da potência, né, as potências em série de potências aqui, ordem n, os polinômios de Hermite de ordem n, o coeficiente de ordem n tem esta cara aqui, né, 2 na n. Então, aqui explicitamente os CNs para m igual a n vai ser exatamente 2 na n. Lembrando que a gente tem liberdade de escolher qual é a normalização dos polinômios, normalização overall dos coeficientes, porque a equação de Hermite, cuja série tem que obedecer, é homogênea, eu consigo trocar as normalizações. Claro que eu posso determinar explicitamente a cara dos coeficientes, isso a gente mostrou na aula passada, né? Quando eu tenho duas relações de recorrência, uma para as funções pares e outra para as funções ímpares. Relações de recorrência são relações entre os coeficientes na série, tanto na série par quanto na série ímpar, né? A gente mostrou qual é, a dependência, qual é, a relação, né? Por isso que é relação de recorrência, né? O que a gente consegue lá na relação de recorrência é calcular o coeficiente de ordem n mais 1 a partir do coeficiente de ordem m. Então, se eu começo em 0, eu reconstruo todos os outros só sabendo qual é, que é a cara do fator que está acompanhando aqui, né? O coeficiente semente, né? Quando a gente truncou em n igual a nzão, né? As relações de recorrência para as funções pares e ímpares nos dizem quanto é que são os valores dos coeficientes, né? Então, se eu tenho quanto é que é o nzão e eu tenho a ordem que eu estou somando a lei de potência, né? A ordem do polinômio, eu consigo construir todos os coeficientes, tanto os pares quanto para os ímpares. Claro que isso aqui é um inferno, né? Se você tem um nzão muito grande, por exemplo, vamos supor que vai cortar a sua série par em n igual a 20. Aí tu vai somar 20 coeficientes, construídos dessa maneira, né? No papel. Tá?
A gente pode fazer isso, às vezes pode fazer explicitamente os primeiros termos para aprender como fazer, né? Lembrando que essas relações de recorrência vão dar os valores explícitos, né, para os coeficientes que entram aqui em cada termo da série, né? Cada coeficiente para cada potência, né, de U, tanto par quanto ímpar. Em geral, a gente pode fazer isso, né, explicitamente obter coeficiente a coeficiente, construir a polinômio de Hermite par, polinômio de Hermite de grau ímpar. Mas eu vou usar aqui fórmulas de recorrência, chamada fórmula de Rodrigues, né? Já ao invés de calcular explicitamente os coeficientes, eu vou construir uma função geratriz, né, que me dá todos os polinômios de Hermite de ordem n, a partir de uma semente. Tá? Então, eu vou esquecer isso daqui. Posso fazer, ambos os procedimentos vai dar o mesmo polinômio. Certo? O mesmo polinômio. Esse aqui é o método lusitano, é claro, para calcular coeficiente a coeficiente, mas esse aqui é mais poderoso porque ele é mais rápido. Né? Eu posso calcular qualquer um dos polinômios de Hermite, tanto os pares quanto os ímpares, né? De potência n, número n, né? Através dessa equação aqui, tá? O que diz essa equação que é a fórmula de Rodrigues? Tá? Eu tenho menos 1 na n, então vai me dar o sinal explícito aqui da h de n, né? Eu tenho uma gaussiana crescente, tenho n na u quadrado. E aqui, para cada n, eu vou calcular derivadas de ordem enésima de uma semente. A semente é uma gaussiana n na menos u quadrado. Certo? Então, eu vou calcular todos os h's de n, basicamente eu vou fazendo derivações nessa semente gaussiana aqui. E na menos u. As derivadas são em u, tá? Nessa gaussiana. E é relativamente fácil de fazer, porque a derivada das gaussianas é a própria gaussiana menos dos expoentes, né? Claro que eu vou ter produtos quando o n começa a ser muito grande. Certo? Então, eu vou construir os meus polinômios de Hermite, que fazem parte da solução geral, né? Eu vou multiplicar os polinômios de Hermite pela gaussiana que dá o comportamento assintótico, né? Usando a fórmula de Rodrigues. Então, para cada valor de energia, né? Para cada EN, eu vou ter uma única autofunção, que eu estou chamando de φn, né? Ou seja, a autofunção correspondente ao n, né? Da minha série, do meu polinômio de Hermite, né? Lembrando que a nossa variável u, estou falando aqui, né? É proporcional a x, a gente construiu a variável u na aula passada, né? Ela é basicamente proporcional a x, alfa a x, onde alfa depende da frequência angular e do h por casa. Então tá aqui a cara explícita, né, da solução. Tem uma normalização, que eu vou calcular daqui a pouco, né? A normalização da função de onda, que a gente obtém por condição de normalização. A gaussiana era em u, né? Eu vou trocar a variável, né? Tá vendo aqui, ó. A função em U era isso aqui, né? A gaussiana em U multiplicada pelo polinômio de Hermite de ordem n em U. Mas claro, a gente quer função de onda em termos de x, né? Então, escrevemos U em termos de x, tá tudo aqui. Né? A gaussiana vira agora uma gaussiana em x. Né? Acompanhando o x quadrado tem o alfa 2, ou seja, a massa, o ômega e h cortado. Aqui o polinômio de Hermite está sendo calculado não em U, mas em alfa x. Essas são as caras das autofunções, a menos da normalização, que eu já vou obter. Vejam bem que as nossas funções de onda todas têm paridade definida. Vão ser pares ou vão ser ímpares, né? A gaussiana vai ser sempre par, porque ela é quadrática em x, né? E a paridade vai vir basicamente da paridade do polinômio de Hermite. Né? Se o polinômio de Hermite for par, a função de onda vai ser par. Se o polinômio de Hermite for ímpar, a função de onda vai ser ímpar. Mas as paridades são bem definidas, né? Acompanham as paridades dos polinômios de Hermite, né? Aqui eu vou fazer para vocês até os 5 primeiros polinômios de Hermite, né? Usando a fórmula de Rodrigues aqui, né? Ou seja, menos 1 na n, na u quadrado, derivada de ordem enésima da semente n na menos u quadrado. Vamos fazer termo a termo. Né? Então, começar com o termo zero, né? N igual a zero. N igual a zero, aqui eu tenho h de zero, né? N igual a zero, h de zero. Então, eu tenho menos 1 na zero, e na u quadrado, derivada de ordem zero da semente gaussiana, né? A derivada de ordem zero é a própria função. Né? Então, aqui eu tenho menos 1 na zero é 1, eu tenho a gaussiana, eu tenho a própria função e na menos o quadrado. Isso aqui dá exatamente 1. Então, o polinômio de Hermite de ordem zero é 1. É par, né? É uma função par. Então, eu sei que o estado fundamental, que corresponde a n igual a zero, é um autoestado, é uma autofunção, é uma função de onda que é par, né?
No posto finito, no infinito também é assim, né? O primeiro autoestado, né? O estado fundamental sempre começa com par. Aqui no oscilador harmônico a mesma coisa. O ordem n igual a 1, usando a semente, né? Então aqui vai envolver então menos 1 na 1 e a derivada primeira, né? Da semente. A derivada primeira da semente vai dar menos 2u, que é a própria gaussiana, né? Eu tenho uma troca de sinal, aqui eu tenho menos 1 na 1, que é menos 1, e a gaussiana original crescente aqui. Fazendo as contas aqui, isso aqui dá 2u. 2u é uma função ímpar, né? O primeiro estado excitado automaticamente vai ser uma autofunção ímpar. N igual a 2, mesmo procedimento, né? Mesmo procedimento. Derivada segunda agora da semente. Tem um problema aqui, não sei se é problema, né? Mas quando a gente faz a derivada segunda, a gente vai ter que fazer então a derivada de um produto, né? Um produto de funções para a derivada primeira, vocês vejam bem, a derivada primeira é um produto de funções, né? É um AU multiplicado pela gaussiana. Né? Então, necessariamente aqui, a derivada segunda, eu vou ter que fazer uma derivada do produto, que eu coloquei aqui explicitamente para vocês, né? Aqui, e a derivada segunda deste cara aqui, ó. Deriva mais uma vez este cara. Então, fazendo os procedimentos, vejam bem que sempre eu vou ter cancelamento das gaussianas, né? E sobrar, sobrou aqui no meio, né? Esse aqui dá, então, 4 quadrado menos 2, que volta a ser função par, né? A autofunção correspondente ao segundo estado excitado é par. Também, então, que eu tenho uma estrutura de par, ímpar, começando o estado fundamental com par, aquela sequência que a gente já conhece, né? Que ocorre também nos postos, né? Finitos e infinitos, certo? Faço aqui explicitamente, aqui eu não vou fazer as derivadas, vou fazer derivada, mais uma vez derivada de terceira ordem e de quarta ordem, mas aqui está a forma de como calcular, né? Tive então que o H3 é ímpar e o H4 volta a ser par. Então a sequência onde as paridades das outras funções são dadas pelas paridades dos polinômios de Hermite. Os polinômios de Hermite são rapidamente calculáveis, né? Via a fórmula de Rodrigues, né? Essa derivação numa semente, a gente vai construindo todos os polinômios de Hermite para construir a função de onda completa. Né? Lembrando que na função de onda a gente tem que determinar a constante de normalização, que eu chamei de Cn, né? Ou seja, a gente vai obter Cn através da imposição que a probabilidade total é 1, né? Ou seja, a φ quadrado, modo quadrado de φ, né? Onde φ é a função de onda para cada autoestado, integrado sobre todo o espaço, né? De menos infinito a infinito, tem que ser 1, né? A probabilidade total 1. Isso corresponde, no nosso caso, para a nossa solução em x, né? Que é a gaussiana vezes os polinômios de Hermite calculados em αx, corresponde a esta integral que tem que ser feita, né? O coeficiente já está aqui explícito, né? E aqui eu já transformei da variável x para a variável u. Então, eu estou calculando em termos de u aqui, né? A gaussiana multiplicada pelo quadrado do polinômio de Hermite de ordem n, né? Explicitamente. Essa integral aqui é calculável, ela não é zero, né? Porque eu estou integrando uma função par, né? O n menos o quadrado é par, o h e n é par. Independente da paridade dele, quando ela leva ao quadrado, isso vira uma função par. Né? Então a gente consegue calcular explicitamente quanto é que é o resultado dessa integral e obter os coeficientes Cn. Né? O alfa aqui vem da transformação de variável de x para u, tá? Esse alfa aqui. Lembrando que os coeficientes de Hermite e a própria gaussiana original depende de alfa x e não de u. Né? O alfa aqui vem da transformação. Bom, para calcular esta integral aqui, né, menos infinito, infinito e gaussiano multiplicado pelo quadrado das funções de Hermite. Bom, aí eu vou muito além do que pode ser visto, talvez, para vocês, vocês vão ter que acreditar. Da mesma maneira que as funções trigonométricas são ortogonais, né, e a gente até mostrou no caso do poço infinito, explicitamente, eu mostrei explicitamente que todas elas são ortogonais, né, as autofunções são ortogonais porque as funções seno e cosseno são ortogonais, né, independente de qual autofunção eu estou falando. Os polinômios de Hermite também obedecem uma relação de ortogonalidade, tá? Ou seja, a integral do produto de dois polinômios de Hermite que tem ordem n e m, certo? Ou é zero ou é 1, dependendo do valor do n e do m. Se o n e o m forem iguais, a gente tem o hn ao quadrado e eu vou ter uma integral finita aqui, não nula, né?
Se o n for diferente de m, a delta de Kronecker que me garante que o resultado é zero. Isso também funcionava para as funções trigonométricas no poço infinito, né? Os senos e os cossenos de mθ e nθ eram ortogonais. Então, as polinômios de Hermite também são ortogonais e obedecem a essa relação aqui de ortogonalidade. Explicitamente, esta integral, que é o que está entrando aqui na nossa conta, né? No caso geral, esta integral pode ser mostrada, né? Ela vale uma constante raiz de π, 2 na n fatorial, então ela basicamente só depende de n, né? E a delta, que vai ser zero se os coeficientes os n e o m forem diferentes, e vai ser 1 se os n's e m's forem iguais, né? As das outras funções do poço infinito te mostrou caso a caso, né? Par, ímpar, etc. Mas aqui eu tenho o caso geral. Tá? Caso geral. No nosso caso, a gente vai precisar da integração para n's iguais, né? Eu tenho n e n, né? n e n, então isso aqui é 1, a delta é 1. O resultado daquela integral basicamente é raiz de π, 2 na n fatorial. Com isso a gente já consegue, então, substituindo aqui o resultado da integração, advindo da relação de ortogonalidade dos polinômios de Hermite, automaticamente a gente consegue obter os Cn, né? Ou seja, passa o alfa para a direita, divide pelo resultado da integração, tira a raiz quadrada, a gente vê que o Cn, né, tem esta cara aqui explícita, né? A parte de baixo vem da ortonormalização, né, a normalização a ortogonalidade dos polinômios de Hermite, e o alfa já estava lá através da mudança de variável. Né? Raiz quadrada, porque eu tirei a raiz quadrada do Cn. Né? Basicamente é tranquilo calcular as normalizações das autofunções, né? Usando, claro, a condição de normalização usual de função de onda. Né? E aí, finalmente, a gente tem a cara explícita, cada nível de energia, né? Cada nível de energia é N. N, a gente tem as autofunções já normalizadas, né? Já normalizadas bonitinha. Claro que elas dependem de N, né? A normalização não é fixa. Lembrando lá no poço infinito, né? As normalizações das autofunções eram uma constante, só dependia da largura do poço, né? Aqui não. Aqui as normalizações são distintas dependendo de N, né? Normalização, como vocês veem, depende de alfa, né? Ou seja, depende da frequência angular do oscilador, mas também depende explicitamente de N, né? E claro, o produto da Gaussiana vezes as funções, ou polinômios de Hermite, de ordem N, calculadas alfa vezes x, né? Mas igual a gente tem toda a dependência espacial aqui explícita. O produto dessas duas funções, o comportamento espacial da função de onda e as normalizações dependem de N. Como falei para vocês, paridade definida sempre vai acontecer, né? Quem está dando a paridade vai ser os polinômios, né? A paridade do polinômio de Hermite vai nos dar a paridade da função de onda, par a par, né? E a estrutura de nós, eu já vou mostrar o gráfico das funções de onda, né? O número de nós, ou seja, zeros da função de onda, vão ser proporcionais, claro, ao número n, né? Ao número quântico n. Tá? Porque como a gente está aumentando a energia, a função de onda vai admitir mais nós, né, no seu comportamento. É difícil entender que tem nós, né, porque na verdade não tem uma função trigonométrica aqui, né? As funções vão conduzir por uma gaussiana que mata o comportamento da função indo a zero nos assintóticos, e o miolinho é controlado pelos polinômios. Aí eu tenho que ver que cara tem os polinômios, vou ver que funções, que caras na comportamento elas vão ter, né? Mas, a princípio, a gente sabe que tem estrutura de nós que nem tem no poço infinito e no poço finito, né? Se eu estou aumentando o nível de energia, claro, eu vou aumentar o número de nós, isso corresponde aos comprimentos de onda, né, possíveis de Broglie dentro dos poços ou dentro da região espacial onde o oscilador harmônico está se desenvolvendo, né? Certo? Como os polinômios de Hermite eles têm ortogonalidade, né, eles obedecem àquela integral que me dá a ortogonalidade de quaisquer dois polinômios, né, de ordem n e de ordem m, né? Logicamente, essa questão de ortogonalidade para os polinômios de Hermite vai dar como consequência, né, também ortogonalidade, na verdade, ortonormalidade, porque elas são normalizadas, né, mas também ortogonais, porque os polinômios de Hermite são ortogonais. Então, de novo,
a gente tem uma condição de ortonormalidade ou de ortogonalidade para as autofunções. Isso a gente tinha mostrado também lá explicitamente no poço infinito, né? As funções de onda, as autofunções no poço infinito, obedeciam uma regra de ortogonalidade, as autofunções aqui para o oscilador harmônico também. Eu só tenho duas autofunções, φn e φm, né? Elas obedecem essa condição, né? Integral sobre todo o espaço, o produto φn estrela, φn, mas estrela não importa aqui porque são sempre funções reais. Isso é 0 ou 1, dependendo se os n são iguais, né? Se os índices são iguais ou são distintos. Né? Isso vai ser 0, então, se n for diferente de m, e vai ser 1 se n igual a m. E, claro, m igual a n é a condição de normalização normal. Né? Então, esta equação aqui me dá duas coisas. Condição de ortonormalidade. A condição de normalização é quando n igual a m, e a ortogonalidade é quando n é diferente de m. A gente combina isso, a gente sabe que isso aqui funciona porque isso é uma consequência da ortogonalização dos próprios polinômios de Hermite. Né? Aqui fazendo o paralelo com as funções de onda do poço infinito. Né? Bom, se a gente agora já tem as autofunções para qualquer nível de energia n, eu posso calcular agora valores esperados. Né? Lembrando que se a função de onda ao quadrado é sabida, dado o nível de energia, eu posso fazer o cálculo explícito de valor esperado de observável. Claro que desde que esses observáveis, que estou chamando de O de x, né, dependam explicitamente da posição ou possam ser escritos como operadores diferenciais, que é o caso do momento, né, operadores diferenciais na posição, que eu consigo atuar esses operadores sobre as autofunções φn. Né. Basicamente, a gente já conhece isso aqui. Né. Se eu quero calcular, então, o valor esperado de um determinado observável, O, eu vou fazer o sanduíche, né, desse observável com as funções de onda, né, função de onda psi estrela n com a φ de n, onde as φs aqui, claro, são as autofunções do oscilador harmônico, né, integrado, obviamente, sobre todo o regime espacial. Né. Muito bem. Eu vou calcular, claro, explicitamente para observáveis que a gente tem interesse, né, até calcular a incerteza, né. Então, os observáveis que eu vou calcular explicitamente são a posição, momento, quadrado da posição, quadrado do momento, e também a relação de incerteza para o oscilador harmônico. Né? Checar se ele vai obedecer corretamente o princípio de incerteza de Heisenberg. Antes de calcular, né, esses observáveis, eu vou só mostrar um pouquinho o comportamento dos gráficos, né, das funções de onda, as funções de onda do oscilador, da n igual a 0 até n igual a 5. São várias autofunções. Então aqui, só vou aumentar um pouquinho para a gente conseguir enxergar. Por exemplo, aqui eu tenho o estado fundamental. Tá? O estado fundamental, basicamente, como o polinômio de Hermite, o H0 é 1, a função de onda do estado fundamental basicamente é a gaussiana, né? A função gaussiana em torno da origem. É esse gráfico aqui, né? Como o H0 é 1, a função de onda é uma função de onda gaussiana. Eu tenho uma gaussiana simétrica, claro, em torno da origem para o estado fundamental. O primeiro estado citado, né? Tem este nível de energia aqui, né? Vai ser gaussiana multiplicada por uma função linear, né? Lembrando que o H1, o polinômio de Hermite de ordem 1, ele é 2U, tá? Ou 2x, né? Proporcional a 2x. Eu vou ter o produto de uma gaussiana multiplicado por uma função linear. O resultado disso é a separação, né? Lembram bem que sempre é simétrico em torno da origem. Né? A autofunção continua sendo simétrica em torno da origem. Vocês conseguem ver que no caso do estado fundamental é par mesmo, né, a autofunção. E aqui no caso ímpar, né, do primeiro estado excitado, ela é uma função ímpar mesmo. O n igual a 2, eu volto a ter uma função par, então agora eu já tenho uma função gaussiana, multiplicada por uma quadrática. Né? Então, o comportamento correspondente do produto da gaussiana com a função quadrática é este comportamento, de novo, simétrico em torno da origem, par, e assim por diante. A gente pode mapear todos os comportamentos, lembrando que as autofunções nada mais são que produtos de gaussianas que dão vocês vejam bem, né? A função da gaussiana foi como a gente começou a construir os resultados das autofunções, né?
A função da gaussiana é zerar, né, ir a zero a função de onda, quaisquer uma delas, né, para os x assintóticos, tanto para mais quanto para menos infinito, a autofunção vai a zero corretamente. Né. O miolo aqui, né, em torno da origem, é dado pela combinação do produto da gaussiana com polinômios, né, de ordem, começando com constante até a ordem n. Né. Então a gente tem todas as estruturas aqui específicas. Outra coisa que eu vejo aqui é o número de máximos, né, máximos e mínimos, né. Os pontos de extremos começam a aumentar com o número n, né. Então aqui eu só tenho um máximo, no caso fundamental, para n igual a 1 eu tenho um máximo e um mínimo, para n igual a 2 agora eu tenho um máximo e dois mínimos, para n igual a 3 eu tenho dois máximos, dois mínimos e assim por diante. Né. A estrutura de máximos e mínimos aumenta, né, quando a gente vai para n's maiores. Né. Lembrando que esses máximos e mínimos, quando eu tomar a função de onda ao quadrado, que é a densidade de probabilidade, essas estruturas de máximos e mínimos vão ser transladadas para lá também. Né. Então eu já posso saber que as densidades de probabilidade têm máximos e mínimos já pré-determinados pelos máximos e mínimos das próprias autofunções. Né. E as estruturas a gente já vai ver aqui explicitamente. Então, como eu estava falando para vocês, eu vou calcular alguns observáveis, né, como eu já sei as autofunções. Eu vou calcular genérico, tá? Genérico para qualquer autofunção φn, ou seja, para qualquer nível de energia, né? Daqui é o valor médio de x, x2, p, p2 e o princípio de incerteza. Vamos começar com o x. X, ou seja, o valor esperado de x seria o sanduíche, né? Modo quadrado da função de onda, x dx integrado sobre o espaço. Lembrando, as funções de onda, as autofunções do oscilador harmônico, têm paridade definida. Ou são pares ou são ímpares. Qualquer um desses casos, quando eu levo ao quadrado, eu volto a ter uma função par. Então, o resultado para obter, a integral que eu tenho aqui para obter o valor esperado de x é a integral de uma função ímpar, porque esse quadrado é uma função par sempre, independente se a autofunção é par ou ímpar, multiplicado por uma função ímpar que é o x. Né? Então, o integrando é uma função ímpar integrada no intervalo de integração simétrico. Isso a gente já sabe lá do cálculo 1, né? Ou 2, sei lá, que quando eu estou integrando uma função ímpar no intervalo de integração simétrico, o resultado dessa integral é zero. A gente sabe que o valor esperado de x para o oscilador harmônico, independente do estado de energia, né, o nível de energia, o valor esperado é sempre zero. O valor esperado da posição. Né. Isso corresponde também ao valor clássico. Né. Se vocês lembrarem lá da mecânica clássica, né, quando a gente resolve a posição como função do tempo, né, para o oscilador harmônico, né, ele é cossenoidal ou senoidal, né, no tempo. Quando a gente toma o valor médio da função seno-cosseno, o valor médio da seno e cosseno é zero, isso automaticamente o valor médio do x, né, da posição no final do tempo, é zero também. Então esse resultado quântico que a gente obteve aqui corresponde ao resultado quântico também clássico. O valor médio da posição, claro, para tempos muito maiores que o período do oscilador, né, a gente sabe que dá zero também lá, se a gente faz médios temporais na solução clássica. Né. Para o valor esperado do x², aí o negócio começa a ficar bem encardido, muito complicado de calcular, mas a princípio eu teria que só calcular esta integral, né? x² ensanduichado com o φ2, né? O φn². Eu estou colocando aqui explicitamente abrir, né, as normalizações das funções de onda. Então, basicamente aqui isso aqui é o cn ao quadrado, né? Cn ao quadrado, a integração de menos infinito a infinito, e aqui eu estou colocando explicitamente as dependências em x no produto das φ's, né? Φn com Φn, né? Basicamente é a gaussiana, que é uma função par, o quadrado da Hn, ou seja, o quadrado de um polinômio de Hermite sempre é par, né? Aqui essas duas funções são pares, né? Eu tenho o x² que é par também, então eu estou integrando no intervalo de integração simétrico uma função par. Ok, essa integral é não nula, tá? É não nula, mas ela envolve o cálculo no integrando de produtos de polinômios de Hermite, né? Hn com Hn. Bom, não tem muito problema o fato de eu ter produtos de Hn integrados, porque a gente tem a condição de
normalização, ortogonalidade dos polinômios de Hermite. Esse tipo de integral aqui eu conheço, tá? Se eu tenho uma gaussiana multiplicada por produtos de H's, beleza, eu consigo calcular, a gente sabe quanto é o resultado da integração. O problema que está acontecendo ali é que no integrando além do que aparece aqui na relação de ortogonalidade dos polinômios de Hermite, tem o x quadrado, né? Tem um x quadrado ali. Então, não tem basicamente só a condição de ortogonalidade, eu ainda tenho dentro desse integrando a multiplicação por x2, né? Certo? Então eu vou ter que tratar essa integração de maneira que eu consiga usar as condições de ortogonalidade dos polinômios de Hermite. Tá? Bom, de novo, vai cair do céu essa propriedade, se eu for... Assim, quem faz bacharelado, né, provavelmente isso é visto em física matemática. Né? Em física matemática são estudadas todas as chamadas funções especiais. Né? Ou seja, são soluções de equações diferenciais particulares. Né? E o caso dos polinômios de Hermite, a gente estuda todas as propriedades dele, a ortogonalidade, quanto propriedades, né, de recursão entre os polinômios. Né? Então, eu só vou fazer uma palhinha de como é que eu resolvo essa integral. Né? Como é que eu reescrevo ela de maneira que eu consiga utilizar a condição de ortogonalidade dos polinômios de Hermite. Tá? Então, para os polinômios de Hermite, aí vocês vão ter que acreditar, tá? Se eu for lá buscar as propriedades dos polinômios de Hermite, eu tenho chamadas relações de recorrência de polinômios de Hermite. O que significa? Eu consigo relacionar polinômios de Hermite de diferentes ordens, tá? Diferentes ordens. Diferentes ordens. Acho que faltou um X aqui, não. Tá certo. Diferentes ordens, vocês conseguem ver que essa relação aqui relaciona, por exemplo, o polinômio de Hermite de ordem n com n mais 1 e de ordem n menos 1. Então, a recorrência aqui que eu consigo obter polinômio de ordem n a partir de dois polinômios, um de ordem n mais 1, ou seja, um superior ao n e um inferior ao n. Isso é uma forma de recorrência. Não é basicamente só relações entre os polinômios, tá? N mais 1 e n menos 1. A variável de argumento do U está aqui, ó. Ou seja, 2 vezes a variável argumento da h de n, vezes h de n, tá uma função apenas dos polinômios de Hermite de ordem n mais 1 e n menos 1. Certo? Por que eu estou mostrando essa propriedade aqui? Porque aqui ó, eu tenho um polinômio de Hermite Hn multiplicado por x quadrado. Aqui eu tenho um polinômio de Hermite de Hn multiplicado por U. Tá? Combinar, fazer duas vezes o uso dessa forma de recorrência aqui, eu consigo obter quanto é que é U2Hn de U, que é o que aparece aqui dentro da integral. Tá? Eu tenho um Hn multiplicado por x quadrado. Certo? Então, se eu usar duas vezes essa forma de recorrência, eu consigo escrever Hnx quadrado ou Hnu quadrado, que é o que eu tenho dentro do integrando. Então, se eu usar duas vezes essa relação de recorrência dos polinômios de Hermite, eu consigo mostrar explicitamente que 4u quadrado Hn de U, certo? Pode ser escrito como essa combinação de outros polinômios de Hermite de ordens maiores e menores. Tá? Por exemplo, 4u quadrado H de n vai ser igual ao polinômio de Hermite de ordem n mais 2, o próprio h de n, mas claro, multiplicado por 4n mais 2, e U de menor ordem, que é n menos 2. Consigo obter o polinômio de Hermite multiplicado por U quadrado de ordem n, a partir de três polinômios, ele mesmo e outros dois, de ordem maior e menor. Vou substituir essa tralha lá dentro, ou seja, onde eu tenho Hnx quadrado, basicamente eu vou ter três Hs, três polinômios de Hermite, ou seja, a minha integral, que tem um integrando, vai ter três termos, né? Então, eu vou calcular três integrais, né? Só que vejam bem, aqui eu tenho um Hn multiplicado por cada um desses outros Hs, tá? Quando eu tenho Hn multiplicado por Hn mais 2 ou Hn multiplicado por N menos 2, como os índices são distintos, N, N menos 2 e N mais 2, isso significa, pela condição de ortogonalidade dos polinômios de Hermite, que as integrais que envolvem o
HN mais 2 e o HN menos 2 vão dar resultado zero, né? Se o M for diferente de N, pela condição de ortogonalidade dos polinômios de Hermite, essa integral aqui é nula. Certo? Então, nos termos que eu tenho índices diferentes, N's diferentes, vou ter zero. A integral não nula que vai aparecer é a integral que vai dar de novo HN quadrado. Eu vou ter um HN multiplicado pelo HN a menos desse fator 4n mais 2 que apareceu como resultado do uso da relação de recorrência que transformou HNx quadrado em a soma de 3 HNs com índices diferentes. Né? Então, como eu estava comentando com vocês, joga essa informação lá. Eu tenho 3 integrais para calcular, 2 delas pela condição de ortogonalidade, né? Os polinômios de Hermite, ou seja, que envolvem estes termos e estes termos, né? Onde o M é diferente do N, N mais 2, N mais 2. Não importa, não preciso calcular nada, eu já sei que vai dar zero pela condição de ortogonalidade dos polinômios. Vai ter que sobrar uma única integração que tem que ser feita, que é essa daqui, né? Claro que quando eu fiz a introdução dessa propriedade dos polinômios de Hermite via relação de recorrência, claro que aparece algo adicional ali no integrando, que é 4n mais 2 explícito. Está aqui, né? 4n mais 2. Na verdade, quando eu divido por 4, né? Quando eu divido por 4 essa relação, o 4n mais 2, na verdade, vira n mais 1 meio, né? Está aqui, ó. Esse n mais 1 meio advém deste termo aqui, ó. N mais 2, h de n. Lembrando que o integrando não tem 2 na frente aqui, né? Não tem 4 na frente, né? Então tem que dividir por 4 ambos os lados. Né? Quando eu divido por 4 ambos os lados, eu vou ter n mais 1 meio para o fator que está acompanhando o HN. Né? Mas o que eu tenho é a menos do n mais 1 meio que daquela relação de recorrência, a normalização já estava ali, e a integral que sobrou, que é não nula, que tem que ser calculada, é esta. Que é sabida. Esta integração aqui, claro, por troca de variável, é dada pela condição de ortogonalidade dos polinômios de Hermite. Tá aqui. Esta integral que está lá, basicamente, é a raiz de π, 2 na n fatorial. Menos de um alfa quadrado. Né? Essa integral que eu vou ter que fazer é a normalização. Aparece 1 sobre alfa quadrado aqui, devido à troca de variável. Né? Eu vou trocar a variável x, a variável u, né? Mas lembrando que os polinômios de Hermite que eu estava calculando essas relações são em u. Né? Mas basicamente, a menos dessas transformações aqui, eu vou ter que calcular uma integral que me dá a raiz de π, 2 na n, n fatorial. Que cancela justamente o que está no denominador aqui, ó, raiz de n, raiz de π, 2 na n, n fatorial vai ser cancelado pelo resultado dessa integração, né? O que sobrar sobrou, né? Então sobra o n mais 1 meio e o alfa quadrado, quando 1 sobre alfa quadrado, quando eu escrevo ele explicitamente, lembrando que o alfa é raiz quadrada de m ômega sobre h cortado, né? Eu faço 1 sobre o quadrado de alfa, eu obtenho essa quantidade aqui, né? H cortado sobre m ômega. Você pode até checar que isso aqui tem dimensão de posição ao quadrado, né? O H cortado tem dimensão de energia vezes tempo, né? Embaixo tem o massa vezes a frequência, né? Frequência angular. Então isso aqui tem dimensão de comprimento ao quadrado. Vejam bem, o valor médio de x quadrado para o oscilador harmônico depende explicitamente do nível de energia. O valor médio de x é sempre zero, independente de n, mas o valor médio de x quadrado, posição ao quadrado, agora tem dependência em n. Ela depende na forma n mais 1 meio, né? Aplicado por cortador m ômega quadrado, que é uma constante, né? Sabida a frequência do oscilador. Feito as duas contas, né? X, x2, valores médios, agora vamos atacar o momento linear, né? Então eu quero calcular o valor esperado do momento. No caso do momento, eu vou usar a expressão do momento como um operador diferencial, né? O operador momento é menos IH cortado derivada parcial, né? Derivada ordinária em x, da função de onda, da autofunção correspondente. Né? Aqui está a expressão de como é que eu calculo o valor esperado do momento. A gente aprende a calcular o valor de momento com funções de onda, né? Aqui. Então, Fn na estrela,
o A menos 1 menos IH cortado, eu tenho que fazer a derivada de cada uma das autofunções, né? E calcular explicitamente. Aqui eu já tirei para fora o IH cortado, menos, né? As normalizações, o CN quadrado sai daqui, né? E o que sobra no final das contas como funções para serem integradas aqui, do produto de φ estrela derivada de φn, né? X, basicamente é isso. Lembrando que aqui dentro, né? Aqui eu tenho φn estrela multiplicada pela derivada da φn. A derivada da φn em x é uma derivada do produto, né? É o produto da gaussiana vezes os polinômios de Hermite. Então, significa que eu vou ter que calcular as derivadas da gaussiana e as derivadas dos polinômios de Hermite. Onde eu estou derivando só as gaussianas, vai me dar este termo aqui. Onde aqui já está as derivadas das gaussianas, né? Uma vez. A derivada da gaussiana é a própria gaussiana a menos de menos alfa, né? Alfa quadrado. Acho que tem um quadrado, né? E eu estou derivando em x, né? E claro, mantém os h's. O outro termo da derivada do produto, temos as gaussianas alteradas, mas um dos h's vai ter que ser tomado a sua derivada. Tem então uma h', que é a derivada do polinômio de Hermite de ordem n. Então tem que resolver duas integrais, uma que é muito parecida com o que a gente já tem, e outra que envolve um dos polinômios a sua derivada. Tem duas integrações para resolver, certo? No primeira integral a gente já sabe que ela é nula, tá? Por quê? Essa integral é nula, essa primeira, porque eu tenho função par, porque aqui eu tenho o gaussiano, que é uma função par, multiplicada por o quadrado do polinômio de Hermite, que é uma função par também. Então esse produto aqui é par, mas está sendo multiplicada a gaussiana e o polinômio de Hermite ao quadrado por x. Então, integrando aqui, no primeiro termo, é uma função ímpar. O resultado da integração de uma função ímpar no intervalo de simétrica é zero. Então, essa primeira integração, eu já sei que é nula, não preciso calcular. A única integração que eu vou ter que fazer, eu ainda vou ter que fazer, é a que envolve o produto de h, n e a sua derivada. Para fazer isso, vou lá na cachola, né, na caixa de ferramentas dos polinômios de Hermite, e vejo como é que eu calculo a derivada de um polinômio de Hermite. Tá? Então, lá das propriedades dos polinômios de Hermite, a gente sabe que a derivada de um polinômio de Hermite de ordem n, a variável u, de novo a forma de recorrência, só que é a relação entre derivada e o próprio polinômio de Hermite. Então, hn' de u é 2n hn menos 1 de u. Ou seja, a derivada de um polinômio de Hermite de ordem n basicamente é proporcional a um polinômio de Hermite de ordem n-1, uma ordem abaixo. Tá? Basicamente é fechado a forma de recorrência. Isso significa que aqui nessa segunda integral eu posso substituir aqui o h' de n por 2 vezes n hn-1. Olha que maravilha. Então, aqui dentro eu tenho um produto de dois polinômios de Hermite que são de ordens distintas. Um que é a ordem n e um que vai ser, quando eu substituir a derivada, né, vai ser de ordem n-1. Então, são ordens distintas pela condição de ortogonalidade dos polinômios de Hermite. De novo, esta segunda integral aqui também é nula. Ambas as integrais são nulas, o que nos diz que o valor esperado do momento para o oscilador harmônico, a qualquer n, para qualquer estado, né, qualquer estado de energia, é identicamente nulo. Do ponto de vista clássico, isso aqui não é surpresa em física clássica, mecânica clássica também. O valor esperado do momento é o valor esperado da velocidade. Em mecânica clássica, se eu sei x de t, que é uma função periódica, derivo isso vai me dar uma função periódica de novo como resultado para a velocidade. A menos das constantes, é uma função periódica também. Bom, o valor esperado da velocidade é o valor esperado do momento, porque o momento é m vezes v, né? Então, o valor esperado da velocidade é zero também, porque o valor esperado de uma função trigonométrica é nula se os tempos são maiores que um período, né? Então, o resultado que eu obtive aqui em mecânica quântica para o oscilador harmônico corresponde ao caso clássico. O valor esperado do momento é sabido classicamente também ser nulo. A mesma coisa com a posição. A posição, classicamente, né? A posição como momentos ou velocidades são funções periódicas no tempo, né, no caso clássico. A gente obtém aqui no caso quântico, tá? Perfeito, corresponde ao caso clássico.
Vamos calcular agora o P2, né? Agora o P2 quadrado, né? O que eu vou ter que fazer para obter o quadrado médio? Eu teria que fazer a derivada segunda, né? Das funções de onda, como eu fiz aqui a derivada da primeira, eu teria que derivar mais uma vez. Ou seja, vocês conseguem ver aqui que eu vou ter que derivar, vou ter derivada de ordem 1 e de ordem 2 para os polinômios de Hermite, né? Quando eu derivo este termo, eu vou ter mais uma derivada, e aqui eu vou ter uma derivada de ordem 2 para os polinômios de Hermite, né? Então, eu vou usar recursivamente de novo o resultado para as derivadas de primeira e segunda ordem, né? Que eu escrevi aqui para vocês, tá? Se eu usar duas vezes a expressão para a relação entre derivada e o polinômio de Hermite de ordem mais baixa, eu obtenho que a derivada segunda do polinômio de ordem n está relacionado de novo com um polinômio de ordem n menos 2 a menos de constantes que depende de n. Tá? É só usar duas vezes tomar a derivada de ambos os lados dessa equação e usar esta equação de recorrência, tu obtens esta equação aqui. Tá? A derivada segunda é obtida a partir, de novo, como um polinômio de Hermite de ordem diferente de n. Tá? Se a gente faz isso, eu não vou calcular aqui infernal isso, né? Basicamente a gente vai ter algumas das integrações vão dar zero, como a gente falou, porque eu vou ter n's diferentes para os polinômios de Hermite, e o que sobra são, na verdade, o que vai sobrar, né, vai ser esse primeiro termo aqui, na verdade. Vou mostrar para vocês. A única coisa que vai sobrar não nula na minha integração de segunda ordem é este cara aqui, só para vocês entenderem de onde é que vem, né? Este cara aqui, quando eu derivo mais uma vez, a gaussiana, vai estar um x quadrado aqui. Quando eu vou ter x ao quadrado aqui, eu vou ter uma função par para ser integrada. Função par para ser integrada, a gente obtém, como no caso anterior, né, usando aquelas relações de recorrência para x vezes um polinômio de Hermite. Os outros todos vão ser nulos, porque eu vou ter polinômio de Hermite de ordens diferentes. Tá? Então, se eu fizer esse procedimento, eu tenho uma única integral para ser feita, que a gente consegue calcular explicitamente. Né? Isso vai dar n mais 1 meio, mh cortado ômega. Vocês conseguem ver também que aqui tem dimensões de P2, né? De momento linear ao quadrado. De novo, tanto como o x, o P também, o quadrado, o valor médio, depende do número quântico n. Né? Explicitamente. Bom, depois dos valores esperados de x, p e dos seus quadrados, a gente consegue calcular o princípio de incerteza para associado às funções de onda, né, as autofunções para o oscilador harmônico. Ou seja, calcular ΔX, ΔP. Lembrando que a definição de ΔX, ΔP é a raiz quadrada da variância, né? Ou seja, o ΔX, ΔP são os valores dos desvios padrões, né, do momento e na posição. Se vocês lembrarem como é que funciona, né? Basicamente aqui, no caso do ΔX, é basicamente a raiz quadrada do valor médio de x2. E o ΔP, basicamente, é a raiz quadrada, valor médio de p quadrado. Dá para ver claramente quando eu faço isso, né, que o que sobra como esse produto é n mais 1 meio, aparece em ambos os caras, né, e h cortado. Eu tenho cancelamento dos n's dos h cortados, ou seja, bem. X ao quadrado eu tenho embaixo um mh cortado, um m vezes ômega. Aqui no momento quadrado eu tenho um m vezes ômega em cima. Então, sobra um m ômega quadrado, o produto do P2 com o x2, né? Então, por isso que eu tenho este comportamento. Vejam bem que o ΔX e ΔP, ou seja, a relação de recorrência para relação de certeza para o oscilador harmônico depende do número quântico n, né? Mas vocês vejam bem, isso aqui tem total acordo com o princípio de incerteza de Heisenberg, né? O estado fundamental, eu tenho exatamente ΔP e ΔX, exatamente h cortado por 2. Para n's maiores, para níveis de energia maior, eu tenho, claro, a ΔP e ΔX sendo maior que h cortado sobre 2. Então, com certeza, a gente tem a cobertura completa, correta, do princípio de incerteza de Heisenberg, tanto para o estado fundamental quanto para os outros estados de maior energia. A gente analisou tudo, então os níveis de energia estão utilizados corretamente, já construímos todas as outras funções e suas propriedades, né? Vimos como é que elas se comportam, como é que eu obtenho as paridades, de onde vem a paridade. Agora, no segundo momento, eu vou calcular, então, fazer a exercificação da parte numérica, né?
fazer exemplos, né, explícitos usando essas equações gerais que a gente demonstrou, né, na aula passada e na aula de hoje, fechando, né, o estudo do oscilador harmônico quântico. Né. Então, o meu primeiro exercício de fixação, lembrando que eu sempre estou tentando fazer comparações entre os casos clássicos e os casos subatômicos. Né. Então, aqui, no caso, eu estou com um oscilador harmônico clássico. A gente sabe que o oscilador harmônico clássico, lá na mecânica clássica, os valores médios, né, temporais da energia cinética e da energia potencial são exatamente iguais. Né? O valor médio de K e de U são iguais. Isso aqui também em clássica é fácil de ver. Né? A energia cinética é proporcional a x ponto quadrado. Né? Então, aí, o valor médio é proporcional ao valor médio da função seno quadrado, que é 1/2. A mesma coisa acontece com o U, que tem dependência em x quadrado. E o x é periódico ao quadrado, isso é a função cosseno, por exemplo, quadrado, que tem valor médio igual a 1. Então, a menos das normalizações, a gente vê que os valores médios das funções periódicas clássicas para posição e velocidade dão o mesmo valor. Né? Então, em mecânica clássica, a gente já sabia que isso acontece. Né? Os valores médios do momento da energia cinética e da energia potencial são iguais. Né? Obviamente, por consequência, o valor médio da EMEC, né, da energia mecânica, é a metade desses. Esses caras aqui são a metade da EMEC. Né? Eles são iguais, lembrando que a energia mecânica é a soma desses dois caras. A energia mecânica, esses caras aqui então são metade do valor esperado da energia mecânica. Vou agora comparar como é que são os valores esperados de K e U no caso quântico. Né? Eu vou ver se eles recobrem o esperado clássico. Ou seja, eu vou calcular os valores médios da energia cinética e da energia potencial, no caso do oscilador quântico, para os vários níveis de energia, né? E ver se o caso clássico é recoberto. Então, eu estou calculando aqui explicitamente, né? A energia cinética média é escrita em termos do momento, né? Então, eu vou escrever ele como momento ao quadrado, esse valor esperado, 2m. Essa é a expressão clássica, né, para a energia cinética em termos do momento, né? Somado o valor médio. Então, aqui depende do valor médio do momento. Né? Momento ao quadrado, perdão. E a energia potencial também, né? a expressão clássica que faltou né? A expressão da energia potencial clássica é 1/2 massa vezes frequência ao quadrado, né? X quadrado. Então, aqui o valor médio, no caso quântico, vai depender do valor esperado do x quadrado. A gente acabou de calcular essas quantidades logo ali em cima, né? Então, o valor médio da energia cinética basicamente dividir por 2m o valor esperado do P2. Né? O valor esperado do P2 está aqui, né? A gente calculou agora há pouco, dividido por 2m. Vocês conseguem ver que eu tenho um parcelamento da dependência nas massas, né? E eu obtenho essa expressão para a energia cinética média para o oscilador, para um nível de energia n, né? N mais 1/2 acortado sobre 2. Certo? No caso da energia cinética, a mesma coisa, vai depender então da multiplicação de 1/2 m ômega quadrado, do valor esperado do x2. O valor esperado do x2 a gente construiu, já calculou explicitamente, está aqui. Obviamente, de novo, tem um cancelamento das massas e eu tenho essa expressão para a energia potencial média. N mais 1/2 acortado sobre ômega vezes dividido por 2. Vejam bem que no caso quântico, para o mesmo nível de energia, as expressões da energia cinética média e da energia potencial média são exatamente iguais, como é o caso clássico. O caso clássico está sendo recoberto aqui em nível quântico para qualquer um dos níveis de energia. E automaticamente, os valores médios, tanto de K quanto de U, vão ser a metade do valor esperado, da metade do valor esperado da energia, explicitamente. Se pegar aqui o valor da energia, no caso quântico, e dividir por 2, né, a gente vai obter exatamente essas expressões que a gente acabou de mostrar aqui. Explícito. Aqui o cara está recobrindo os casos clássicos, comparando o clássico com os níveis de energia quantizados, né, para essas soluções quânticas. Né. Aqui é a modelagem, né, de interação em moléculas diatômicas, né, o movimento de oscilação de vibração das moléculas numa molécula diatômica, nos átomos numa molécula diatômica, né, a gente conhece a rigidez, né, a rigidez da força elástica. Então, estou assumindo que eu posso modelar os átomos numa molécula diatômica por um oscilador harmônico, né.
E a gente obtém quanto é que é o K, né? A intensidade da força elástica, né? Ou seja, a rigidez da força elástica. Isso é mensurado, é 10 na 3, é 1000 joule por metro cúbico, né? O valor de K para moléculas diatômicas típicas, né? E com isso eu consigo calcular frequência angular, etc. As propriedades clássicas das moléculas diatômicas modeladas como vibrando como um oscilador harmônico, né? Aí se eu quero calcular, no caso dessa molécula diatômica, sabido K, né? Calcular qual é que é a estimativa da energia de ponto zero. Qual é que o oscilador harmônico quântico seria o menor valor possível da energia dessa molécula diatômica. Né? Seria o estado fundamental da molécula diatômica. Se a interação é tipo oscilador harmônico, né? Ou seja, tipo elástico. Né? Bom, a energia de ponto zero na quântica é calculado direto, né? A gente tem que calcular H cortado do ômega sobre 2, esse é a energia do estado fundamental. Né? Para fazer isso, para calcular a frequência que entra aqui explicitamente, a gente precisa calcular. Lembrando que no oscilador harmônico clássico, a frequência angular ao quadrado é K sobre M. Então, para calcular ômega, como eu já sei K, eu preciso estimar a massa da molécula diatômica. Né? Claro que cada molécula vai ter uma massa específica. Aqui, só para a ordem de grandeza, eu vou usar que a massa da molécula é 10 vezes a massa de um próton. Eu conheço a massa do próton, 10 vezes a massa de um próton já é suficiente para moléculas com átomos leves, né? Moléculas diatômicas com átomos leves, por exemplo, sei lá, C2, O2. O2 não, porque é muito mais que 16, né? Mas se átomos mais leves, eu consigo estimar as massas da molécula como sendo da ordem de 10 unidades de massa do próton. Só para a gente estimar as ordens de grandeza. Então, a energia do estado fundamental precisa do ômega, e do ômega eu preciso calcular a razão K sobre massa, explícito, né? Frequência angular do oscilador clássico é K sobre M. K está aqui, né? A gente mediu uma molécula de atômica sabida que o K é 10 na 3 joule por metro quadrado. Aqui a massa eu estou estimando como sendo 10 vezes a massa do próton. Aqui eu coloquei a massa do próton em quilos, né? Em SI. Tá? Então, se eu calculo numericamente, isso vai dar ômega em radianos por segundo, né? Então, vocês conseguem calcular numericamente, isso dá 2,4 10 na 14 radianos por segundo como a frequência angular desse oscilador harmônico, modelando a minha molécula diatômica, né? Típica com átomos leves. Né? Com isso, agora já estou pronto para calcular o E0, a energia mínima, né, desse oscilador harmônico quântico. É o meio de H cortado ômega, onde o ômega eu já calculei, né? É o 2 na 14 radianos por segundo. Claro, aqui eu tenho a constante Planck reduzida, né, o H cortado, está escrito em electrovolts, né, unidade de electrovolts vezes segundo, e a frequência angular em radianos por segundo. Com isso eu consigo obter então a energia E0, né, em unidades de electrovolts. Isso dá, não chega a ser 0,1 electrovolts, é 0,08, ordem de 0,08 electrovolts. Mas é o típico esperado de níveis de energia atômicos, né? Se a gente comparar com os átomos de hidrogênio, ou mesmo nos poços, né? Quando eu tenho elétrons confinados em regiões atômicas, tamanho atômico é esse tipo de ordem de grandeza para as energias, né? 0,08, ordem de unidade de electrovolts. Né? Então, as moléculas de atômica têm pelo menos esse nível de energia na sua oscilação, né? Para um estado fundamental. Eu vou agora calcular algumas coisas relativo às energias para esse oscilador harmônico modelando a molécula de atômica. Por exemplo, qual é que é a diferença dos níveis de energia, que a gente sabe que é uniforme no oscilador harmônico, né? Qual é que é a diferença entre os níveis de energia, que é H cortado ômega, né? E se eu tenho transições, por exemplo, se eu estou com elétrons num potencial que é tipo oscilador harmônico, com aquele K, né? Qual é que é a energia desses fótons emitidos quando eu faço transições entre um nível de energia e outro? Por exemplo, quando estou fazendo transições entre energias contíguas, por exemplo, passando do primeiro estado excitado para o estado fundamental, qual é que é o comprimento de onda e a energia do fóton emitido, se eu quero calcular. E sabendo o comprimento de onda do fóton emitido, eu quero saber em qual região do espectro, né, eletromagnético essa radiação emitida vai acontecer. Lembrando que aqui no oscilador harmônico, modelando a molécula diatômica, os átomos da molécula são partículas carregadas. Né? Eu tenho elétrons carregados negativamente e os prótons, ou os núcleos carregados positivamente. Não tenho
partículas carregadas oscilando, né? Inclusive a gente consegue obter até aqui a frequência de oscilação. Começando então com uma diferença, né, dos níveis do estado fundamental para o estado excitado, a gente já conhece, é sempre o mesmo, né? Estados contíguos têm a mesma ΔE, ou seja, a mesma diferença de energia, né? Aqui o primeiro estado excitado com o fundamental, sempre H cortado ômega, entre níveis contínuos, né, espaçados. Isso vai dar, claro, 2E0, né, 2 vezes E0. Eu vou ter H cortado ômega, né? Eu vou calcular aqui explicitamente quanto é que dá numericamente H cortado ômega. A gente acabou de calcular aqui, né? H cortado ômega, um meio de H cortado ômega, que é o E0, né? H cortado ômega nada mais é que 2E0, que eu acabei de calcular ali, né? O E0, o estado fundamental, é um meio de H cortado ômega. Vou multiplicar por 2 ambos os lados, eu vejo que 2E0 é H cortado ômega, que é o ΔE. Se eu multiplicar o 0,08 por 2, eu obtenho quanto é que é H cortado ômega. Né? Isso dá 0,16 electrovolts. Então é a separação entre os níveis de energia no oscilador harmônico modelando essa molécula diatômica. Né? 0,16 electrovolts. Tem um espaçamento assim razoável, mas ainda é da ordem de décimos de electrovolts. Né? Essa diferença de energia vai ser quando tiver uma transição, né, do estado excitado para o fundamental, vai corresponder à energia do fóton emitido. Né? Então, um fóton emitido vai ter uma energia, né, que é exatamente a mesma diferença entre o E1 e o E0, ou seja, o mesmo 0,16. Então a energia do fóton emitido é exatamente a diferença dos níveis de energia do estado excitado para o fundamental. Se eu tenho energia, eu posso calcular a frequência desse fóton, né? Basicamente, a forma de Planck, né? A energia do fóton é Hν, então I é E sobre H. Escrevendo isso em termos de H cortado, né? Lembrando que H é 2πh cortado. Isso é I 2πh cortado. Se eu sei quanto é que é a energia do fóton, que é exatamente H cortado ômega, né? Isso aqui vai dar para a frequência do fóton emitido, sendo ômega a frequência angular, dividido por 2π. Bom, frequência angular dividido por 2π é o caso clássico, né, de frequência do oscilador clássico. Ômega sobre 2π é exatamente a mesma frequência de oscilação do oscilador clássico. Então, a energia do fóton a frequência do fóton emitido é a mesma frequência do oscilador. Ou seja, a frequência de radiação emitida por oscilador harmônico tem a mesma frequência que a frequência de oscilação das partículas carregadas na molécula diatômica, como eu estava falando. Como a gente calculou classicamente o ômega, está aqui, né, o 2.4 10 na 14, eu divido isso por 2π e obtenho a frequência em Hz. Isso dá 3.8 10 na 13 Hz, né, uma alta frequência. A gente pode calcular a partir dessa frequência de 10 a 13 Hz quanto é que é o comprimento de onda correspondente, né? O lambda, né? O lambda então é C sobre Ni, né? O produto da frequência pelo comprimento de onda me dá a velocidade da luz, a onda magnética, né? Então, o lambda é C sobre Ni com Ni 3.8 10 na 13, que o C está em SI, né? 3 10 na 8. A frequência em Hz, acabei de calcular. Isso dá 7.9, 10 na menos 6 metros o comprimento de onda do fóton emitido. Isso em nanômetros dá 7.9 micrômetros, né? Isso é na faixa do infravermelho, tá? Infravermelho. É por isso, então, que quando a gente faz espectroscopia na área do infravermelho, a gente pode estudar as propriedades das moléculas diatômicas. Se a aproximação de oscilador harmônico é boa, a gente consegue entender que nas transições, né, os fótons emitidos vão ser sempre na área do infravermelho. Claro, para essa transição aí, né? Para transições contíguas sempre vai ser esse tipo de comprimento de onda. E finalmente agora eu mostrei casos atômicos, né? Molécula diatômica, o caso do inicial, lá onde a gente calculou casos gerais para as energias, né, do oscilador harmônico, né? Os valores esperados, né, dos observáveis, que correspondem aos clássicos, né, às contas clássicas. Né? Aqui eu vou fazer sempre a comparação com objetos macroscópicos. Né? Então aqui o meu oscilador vai ser um pêndulo. Claro que agora eu vou mapear só o movimento na direção
X, né, para ser um movimento harmônico unidimensional, né, mas basicamente eu tenho um pêndulo. Esse pêndulo tem massa 1 kg, tá? Tá preso numa barra, né, que tem 1 metro. Então aqui é um pêndulo plano, né? Então, é um pêndulo plano, então uma haste rígida sem massa, tem 1 metro de comprimento e a massinha de 1 kg está na ponta, né? Isso gira em torno do eixo de rotação. E a amplitude, né, na direção dimensional é 0,1 metro. 10 centímetros, né? Basicamente essa amplitude. Então, no caso unidimensional, tem em torno da origem um oscilador harmônico que se movimenta com massa 1 kg, está se movimentando entre menos 0,1 e mais 0,1 metros em torno da origem. Então tem uma região espacial bem definida onde ele vai desenvolver o movimento. Então, nesse caso macroscópico, eu vou recalcular as quantidades que a gente estava vendo, né? Qual é que é a frequência de oscilação e a energia de oscilação no caso clássico, e qual é que seria, no caso quântico, né, o valor aproximado, né, do número quântico correspondente para a energia que a gente obtém no caso clássico. Então, eu vou pegar um pêndulo clássico, um macroscópio, vou tentar calcular a energia dele, que a gente sabe da mecânica clássica, né, e ver qual é que é o correspondente na mecânica quântica, o número n, né, o número quântico n, que me dá essa energia clássica. Né. Depois eu vou calcular quanto é que é a separação das energias, para ver se isso aí é pequeno ou grande, né? Ou seja, se faz sentido eu pensar as energias sendo quantizadas, que no caso do quântico né? Mas se a diferença entre os níveis é muito pequena, eu posso assumir diretamente que a energia é contínua, né? E finalmente, qual é que é a separação entre os máximos adjacentes da função da densidade de probabilidade, né? Em torno do ponto de equilíbrio, né? Ou seja, se eu consigo fazer resolução espacial, em que ordem de grandeza. Né? Então, vou começar a calcular então a frequência de oscilação clássica, né, e a energia de oscilação do oscilador clássico. Para calcular a frequência de oscilação clássica, basicamente é obtida a partir da frequência angular. Né? Frequência angular sobre 2π dá a frequência. Né? No nosso caso clássico, né, é um pêndulo plano, então aqui o ômega é basicamente a raiz de G sobre L, né? Então, o campo gravitacional e o tamanho da vareta, né, da barra leve. Aqui eu vou usar 9,8 metros por segundo quadrado para G, né? E o tamanho da vareta aqui é 1 metro, né? Aqui. Então, numericamente, a frequência é meio Hz. Tá? Então, esse objeto macroscópico, esse pêndulo macroscópico, é um oscilador harmônico que tem frequência de meio Hz. Vejam bem que mudou muito, né, a frequência de oscilação no caso da molécula diatômica para esse caso macroscópico, né? Da 10 na 14, 10 na 13, no caso da molécula diatômica, aqui só meia oscilação por segundo. Né? Bom, no caso clássico, a energia mecânica sabida a amplitude, porque ele me deu a amplitude a 0,1 metro. Né? A gente sabe lá da mecânica clássica, uma das a gente deriva em aula, né, que a energia mecânica, em termos da amplitude A, né, e da frequência, é essa expressão, né, 1 meio massa ômega 2 A2, onde A é a amplitude. Eu calculo explicitamente com os resultados dados ali, né, massa 1 kg, frequência angular, lembrando que a frequência angular é 2π vezes a frequência, né, ou seja, 2π vezes 0,5 Hz ao quadrado, e amplitude 0,1 ao quadrado. Isso dá uma energia, então, para o oscilador clássico em joules, que é 4,910 na 2 joules. Então, essa é a energia clássica desse pêndulo plano aqui. Bom, se eu tenho a energia, que é o 4,910 a menos 2, para esse pêndulo clássico, né? Então, um oscilador clássico, eu vou tentar obter quanto é que é o número quântico n correspondente a essa energia clássica, né? Bom, a gente sabe então que os níveis de energia no oscilador harmônico é n mais 1 meio acortado ômega. Então eu consigo escrever, se eu isolar n aqui, né? Eu consigo escrever n em termos da energia, né? O n dividido por h cortado, menos 1 meio. É só isolar n aqui, eu consigo escrever n em termos da energia. Como eu sei a energia, acabei de calcular classicamente, 4,910 a menos 2, né? Eu posso calcular explicitamente quanto é que é mais ou menos a ordem de grandeza do n. É um número gigante, né? Mas igual eu consigo calcular qual é que é o fator de n, qual é que é o número, o inteiro correspondente a ele. Então aqui eu tenho Hn, H cortado sobre ômega, menos 1 meio. Lembrando que H cortado ômega é Hν também, né? Pode ser escrito em termos de Hν. Então é N sobre Hν menos 1 meio, substituir o valor da energia, né? 4,910 na menos 2 joules.
Embaixo eu tenho a constante Planck, né, em joules segundo, e a frequência, como a gente mostrou ali, 0,50 Hz, né, caso clássico. Isso me dá um N ainda menos um meio, né? Toda essa tralha aqui, que é este termo aqui, menos um meio. Isso dá da ordem de 10 na 32, tá? Não importa isso aqui, né? Lembra que N é inteiro, né? A gente está com inteiros aqui da ordem de 10 na 32. A gente está na Lua, né? Está quase no infinito para os níveis de energia. Essa energia desse oscilador clássico aqui corresponde a um oscilador quântico que está com N quase infinito, né? Está na 10 na 32, certo? Não é... O número quântico aqui é absurdamente alto, né? Isso vem a calhar também lembrando lá o princípio de correspondência do Bohr, né? Lembra que a gente recobre, né, o caso clássico no limite dos grandes números quânticos, né? É o que a gente está mostrando aqui, né? Para um número quântico brutal, que é 10 na 32, a gente está recobrindo o caso clássico, né? Ou o caso clássico corresponde a um N muito grande, ou seja, o caso clássico corresponde ao número quântico N tendendo ao infinito, né? Muito grande. Agora, o espaçamento entre os níveis de energia para esse oscilador aqui, clássico, né? Se ele for quântico, né, o ΔN, a diferença dos níveis de energia, basicamente é igual, né, uniforme, valendo H cortado ômega, ou HMI, né, escrevendo em termos da frequência. Eu calculo isso explicitamente, né, aqui está a constante Planck multiplicado pela frequência em Hertz, né. Isso dá uma diferença de energia muito baixinha, né, 10 a menos 34 joules, né, em electrovolts é isso aqui, né, 10 a menos 15 electrovolts. Ou seja, o nível de energia é 10 a menos 2 joule, mas a diferença para o próximo nível, para os próximos níveis, é um incremento que é 10 na 32 vezes menor que o valor da energia. Ao que eu consigo mostrar que a separação dos níveis de energia, para o caso do objeto macroscópico, no caso do oscilador macroscópico, né, não é perceptível. Significa aqui que a diferença entre um nível de energia e outro, no caso macroscópico do oscilador, é imperceptível. Quando eu vou de uma energia para outra, praticamente o incremento aqui é infinitesimal. E aí a gente passa em um sistema quantizado, quando a gente está para sistemas pequenos, né, atômicos, por exemplo, né, subatômicos, para o caso macroscópico. Então, no caso macroscópico, a gente consegue mostrar que os níveis de energia basicamente podem ser considerados como sendo contínuos, né, e não mais quantizados. Caso limite de N muito grande, né? Certo? E finalmente eu vou calcular então agora, a última pergunta era calcular qual é que é o número de máximos da densidade de probabilidade, né? São aqueles picos que eu mostrei, né? Tem máximos e mínimos, eu mostrei para as funções de onda, né? Essa com 1, 2, 3. Máximos, a gente pode mostrar explicitamente que a densidade de probabilidade para a função de onda de ordem n, né? A φn, vai ter um número de máximos que é n mais 1. É claro, começando com o nível fundamental, né? Vocês lembram que o nível fundamental, n igual a zero, eu tenho um único máximo, que é o máximo da gaussiana. Né? Se eu faço por indução, olhando a cara das outras autofunções, né? Eu vejo que para a ordem n, nas autofunções, a densidade de probabilidade, que é o π quadrado, né? Tem n mais 1 máximos. Né? Lembrando que esses máximos são probabilidades grandes de encontrar partícula nesse ponto espacial. Né? Então, como o número de máximos é proporcional a n mais 1, n mais 1, no nosso caso aqui, a gente determinou quanto é que é o n, né? É 10 na 32. Então, a densidade de probabilidade para o meu oscilador harmônico, no caso, um objeto macroscópico, né? Tem 10 na 32 máximos. Basicamente, é um contínuo de máximos e mínimos. Né? Se eu quiser calcular quanto é que são o espaçamento entre esses máximos adjacentes, né? Eu consigo calcular. Certo? Lembrando que a distância d entre dois máximos contíguos, né, adjacentes, basicamente eu vou dividir então 2a, duas vezes a amplitude, que é a região espacial basicamente coberta pelo oscilador. Se eu dividir essa região espacial total, que é 2a, onde a partícula pode ser encontrada entre menos a e a simétrico em torno da origem, se eu dividir esse 2a por um número de máximos, né, a distância entre um máximo e o outro contíguo é 2a dividido por n mais 1, que é a conta numérica, né? Isso dá 10 na menos 33 metros ou 10 na menos 18 femtometros. Ou seja, a distância entre um máximo e outro para as densidades de probabilidade
é imensurável. Porque a distância entre o máximo e o outro, contigo, é 10 a menos 18 vezes o tamanho atômico. Um femtometro, lembrando que femtometro é o tamanho nuclear, né? Próton, por exemplo, tem o tamanho de um femtometro. Então, femtometros são ordens de grandeza de átomos, perdão, de núcleos, perdão. A femtometro é da ordem do tamanho nuclear, tá? Nuclear, e eu estou vendo que o espaçamento entre os máximos, né, contíguos no oscilador correspondente a um objeto macroscópico é 10 a menos 18 vezes menor que o tamanho de um núcleo atômico. Né? Isso significa que esse tipo de medida é impossível, né? Eu não consigo distinguir os máximos de probabilidade. Ou seja, o que eu estou mostrando aqui, que no caso clássico, se eu tomo quântico e faço para objeto macroscópico, é que as probabilidades de ocorrência da partícula dentro do poço, dentro do potencial do oscilador harmônico, né, é muito parecido com o que eu esperaria do caso clássico. Né? A gente sabe, por exemplo, no caso do oscilador clássico, que a probabilidade de encontrar partícula em alguma região espacial é basicamente inversamente proporcional à velocidade da partícula, né? Onde eu tenho velocidades nulas nas pontas, né, nos pontos de retorno, ela é máxima no miolo. Né? O que eu tenho aqui basicamente é o limite contínuo, né? O limite contínuo nas distâncias para as densidades de probabilidade. Né? Então, mais uma vez, mostra que o caso quântico para o objeto macroscópico recai no caso clássico, né? No caso clássico, com tudo que é clássico correto, né? Para um número quântico grande. Né? Basicamente, quando eu vou para o objeto macroscópico, no caso do oscilador harmônico clássico, vendo a versão quântica, a gente não consegue ver sinais, no caso clássico, né? Das quantizações do nível de energia e as suas consequências, né? Por exemplo, os máximos e mínimos das autofunções. Certo? Com isso eu encerro a questão do oscilador harmônico. Na próxima aula, na verdade eu encerro aqui a questão dos potenciais unidimensionais. Né? A gente mapeou todos os possíveis de serem obtidos analiticamente. Né? A gente resolveu partícula livre, poço infinito, poço finito, barreira de potencial, potencial degrau, poço finito, infinito e o oscilador. São todos os potenciais unidimensionais que a gente consegue resolver analiticamente. Vejam bem que o nível de dificuldade para solucionar o caso das níveis de energia e autofunções do oscilador harmônico é infinitamente maior nos outros casos, né, no caso dos poços, por exemplo, mas é possível fazer analiticamente a obtenção dos níveis e das autofunções. Né? O que a gente vai ver na próxima aula é analisar os potenciais tridimensionais, né? Ou seja, estender tudo que a gente fez agora para o caso tridimensional, para 3 dimensões. O que a gente vai fazer basicamente é revisitar, né, o poço infinito, o poço finito, o próprio oscilador harmônico para o caso tridimensional. Né? No caso do poço finito, basicamente eu vou ter uma caixa, né, poço mesmo, um poço 3D, né, onde a gente vai desenvolver os níveis de energia e as autofunções correspondentes, né, são estados estacionários aqui dentro do poço. Né. Então aí vai ver caixa, vai ver oscilador 3D. Por que a gente vai encaminhar as versões 3D? Porque o final da conteúdo da disciplina, ou quase final, né, é resolver o átomo de hidrogênio. No caso do átomo de hidrogênio, a gente tem interação coulombiana, mas o potencial, o problema é tridimensional. Então, a gente tem que aprender como calcula potenciais mais simples, tridimensionais, para depois fazer ir para o caso mais complicado, que é o átomo de hidrogênio, e obter as autofunções e os níveis de energia no átomo de hidrogênio quântico, né, resolvendo via solução da equação de Schrödinger independente do tempo. Né. Mas vamos por partes, vamos começar com alguns potenciais mais simples, 3D, e depois vamos para o caso bem mais complicado, que é o caso do átomo de hidrogênio. Né. Aqui eu tenho pouca coisa, só coloquei alguns links para vocês terem mais detalhes das propriedades que eu usei ali para os polinômios de Hermite, né? Principalmente aquelas relações de recorrência que eu utilizei para calcular os valores esperados, né? Eu recalculo as integrais usando algumas propriedades dos polinômios de Hermite. Esse aqui é uma revisão muito boa, é polinômio de Hermite, uma aplicação de mecânica quântica, que é um trabalho de conclusão de um aluno em 2014, né? Esse Thiago Gouveia.
Ele faz em detalhe todas essas propriedades que a gente mostrou na aula passada e nessa sobre os polinômios de Hermite aplicado ao oscilador quântico, né? E se vocês forem na Wikipédia, vocês têm todas as propriedades, já que eu tirei as duas, né? A propriedade da derivada do polinômio de Hermite é aquela fórmula de recorrência do x vezes h, né? A x vezes h de n, que eu utilizei para calcular as integrais para os valores médios de x e p, né? Basicamente, vocês podem acessar. Inclusive, vocês conseguem criar as formas funcionais dos gráficos, né? Cada um dos polinômios, né? Olha que a cara desses polinômios, ordem a ordem, começando com o constante, né? Que é o estado fundamental, que é o H0, e depois todos os outros comportamentos, né? Oscilando entre funções pares e funções ímpares, certo? Finalizo por aqui e aí fico pronto para dúvidas, esclarecimentos. Se não, com fim, a gente volta na terça, começando então os potenciais tridimensionais, né? Começando com uma caixa 3D, vamos ver como é que a gente extrapola os nossos resultados 1D para o 3D, certo? Boa noite para quem vai, bom fim. A aula já está lá na Save, na Moodle, tá? Já está lá disponível no Moodle a aula de hoje. Assim que tiver a gravação da aula, já dispõe. A gravação da aula passada já está lá no Moodle, de terça, já está lá, certo? Boa noite, bom descanso.